Opa, eu sou o João Mendonça e eu quero saber o seguinte de você. Quantos por cento está sendo o percentual de lucro do seu negócio? Essa é uma pergunta simples, uma solução simples, mas muita gente tem dúvida de como transformar o lucro em percentual. E é isso que eu quero mostrar hoje, como é que se faz. Muita gente pensa que a partir que o lucro tem que ser sobre o custo do produto que você comprou, ou então que o lucro deve ser em cima do preço de venda. Vamos esclarecer como é que isso funciona. Veja bem, vamos colocar aqui através de um exemplo. Vamos supor que eu tenho um produto que eu venda, o preço de venda dele, preço de venda, seja igual a R$150, certo? É o preço que eu vendo. Mas eu comprei esse produto, preço de compra, certo? Preço de compra é igual a R$100, ok? Então, eu estou tendo um lucro de quanto aqui? Estou tendo um lucro de 150 menos 100, é muito fácil fazer. Até aí não tem problema, igual a R$50. Tranquilo, né? Meu lucro aqui é R$50. Mas como é que eu transformo isso em percentual? Para eu transformar um número em percentual, eu tenho que saber em relação a que eu quero transformar esse percentual. Eu preciso ter isso em mente. Para quem tem essa habilidade, sabe transformar, né, um número em percentual, esse conhecimento de matemática financeira, tem essa habilidade financeira, sabe que você deve dividir os R$50, que é seu lucro, pelo valor que você está usando como base. Vamos supor que eu quero calcular os R$50 em relação ao preço de compra, certo? Aí como é que seria? Se eu calcular o lucro em relação ao preço de compra, eu faria 50, qual é o preço de compra? Em relação a R$100, 50 sobre 100. Vou transformar 50 em percentual, eu divido 50 pelo valor base que eu estou usando como parâmetro. Então 50 sobre 100 dá 0,50, não é isso? Para transformar isso em percentual, porque não é 0,50, né? Em por cento, né? Aqui é 0,50, não está em percentual ainda. Em percentual eu multiplico por 100, que isso aqui dá igual a 50%, né? Igual, 0,50, que é igual a 50%. Só multiplicar por 100, certo? Quem já estudou matemática financeira sabe que para transformar um número em percentual é só multiplicar por 100. Então, em relação ao preço de compra, eu estou tendo aqui 50%. O lucro está representando 50%, certo? 50% do preço de compra, ok? Bom, mas se eu calcular isso daqui, o lucro em relação, transformar em percentual, em relação ao preço de venda. Né? Se eu transformar o lucro em relação ao preço de venda. Em relação ao preço de venda, o lucro é 50, em relação ao preço de venda, que é 150, eu vou dividir por 150. Aí eu vou aqui no HP, 50 entra, 150 divide, aí dá 0,333, dá uma dízima, né? Certo? Para transformar isso em percentual, eu multiplico por 100, 100 vezes, que dá igual a 33,33%, ok? Do preço de venda. Ou seja, e aí, qual é o meu lucro? O meu lucro é de 50% do preço de compra ou é 33,33% do preço de venda? É essa dúvida que sempre surge. Veja só, esse cálculo aqui de cima em relação ao preço de compra não é lucratividade, não é margem de lucro, não é percentual de lucro, não é lucratividade. Isso aqui se chama, markup, não é o nome em inglês, é markup. É a marcação que você está fazendo para chegar ao qual o valor de venda que você vai colocar para o seu produto. Isso é uma técnica para o seguinte, o meu produto eu coloco um markup de 50%. Significa o quê? Que do preço que eu comprei, o preço de custo, eu acrescento em 50%, porque veja bem, 100 mais 50% vai dar o preço de venda. É isso que está mostrando aqui. 100 mais 50% dá o 150, que é o preço de venda. Então, quando eu digo que eu trabalho com markup de 50%, é porque se eu comprar um produto de R$100, eu acrescento 50% e vendo por 150. Se eu comprar um produto de R$50, acrescento 50% no preço de custo do produto e vou vender por quanto? 50 mais 50% vai dar R$75. Esse é o markup. Agora, se eu quiser saber a lucratividade, que é o meu objetivo, é o cálculo de baixo. Aí isso daqui é que é a lucratividade, certo? Lucratividade. Certo? Ou então chamaram também lucratividade ou margem de lucro.
Quando eu quero medir o desempenho do meu negócio, querer saber qual é a margem de lucro do meu negócio em termos percentuais, eu calculo o percentual em relação ao preço de venda. É essa prática do mercado, é assim que funciona. Até mesmo para você comparar com outros negócios também vão calcular a lucratividade em relação sempre ao preço de venda, o valor da venda que você fez, certo? Então, para calcular a lucratividade, resumindo, você vai fazer em relação ao preço de venda. Então, o que acontece? Um markup de 50% está me dando uma lucratividade de 33,33, certo? Se eu tiver um markup de 100%, qual seria a lucratividade? Vou deixar como exercício para você. Se eu trabalho na minha empresa com um markup de 50%, ou seja, se eu comprar um produto por R$200, eu vou aumentar 100% no valor no preço da compra e vou vender por quanto? 200 mais 100% por 400. Isso vai me representar, né, eu comprar por 200 e vender pelo 400. Quanto de margem de lucro? Eu estou dizendo que de markup é 100. Eu quero, como exercício para você coloca embaixo na área de comentários. O markup de 100% corresponde a quantos por cento de margem de lucro? Não é a mesma coisa, vai dar outro percentual. Por quê? Porque o markup é em relação a essa base aqui de 100 do preço de compra. Já o preço, a lucratividade em relação ao preço de venda. Então, eles sempre vão ter percentuais diferentes. Se você quiser saber margem de lucro, lucratividade, o cálculo é o de baixo. Mas se você quiser um mecanismo de calcular o preço que você vai vender o seu produto, é o de cima, é o markup. É o percentual que você vai acrescentar no preço de custo. Bom, mas dentro da lucratividade, do percentual da margem de lucro, existem dois tipos. Tem a margem de lucro bruta e a margem de lucro líquida. Né? Lucratividade bruta e lucratividade líquida. É isso que eu quero mostrar a você também. E para eu mostrar isso daí, eu vou ter que mostrar para você um DRE, uma demonstração do resultado do exercício, usando uma linguagem simples. Eu não vou usar uma linguagem rebuscada vou fazer uma linguagem mais simples para quem não é contador, ok? Para quem não é contador, vou usar aqui, claro que usando a estrutura, não vou modificar, não vou inventar nada, mas de uma forma mais simples, certo? Então vou fazer uma DRE, ou seja, como é que eu apuro qual foi o lucro do meu negócio? Eu começo fazendo o seguinte, ó, eu começo listando aqui, vendas, quanto foi que eu tive de vendas no meu negócio? Certo? Aí eu começo aqui em cima. Aí eu subtraio impostos, né? Impostos sobre vendas. Quais são os impostos sobre venda? ICMS, PIS, COFINS, ISS. Aí eu subtraio aqui e coloco na linha de baixo. Aí eu vou subtrair aqui custo. Qual foi o custo do meu produto, certo? Considerando aquilo, o ICMS, ou que se tiver, o IPI que tiver, que eu possa me creditar. Já abatendo aqui, colocando aqui no custo. Abatendo já do custo. Então, quando eu fizer isso, eu vou chegar, ó, vou ter o lucro bruto aqui do meu negócio. Lucro bruto. Ok? Então vamos começar por esse exemplo que eu fiz. Vamos supor que o custo do meu produto seja R$100. E eu utilize um markup de 50%, como tinha lá. Então quer dizer que eu vendi por R$150, certo? Aí vamos supor que eu tenha imposto sobre venda. A minha empresa seja 20%. Vamos arredondar, né? Depende do tipo de tributação da empresa, que porta ela está. Vamos supor que eu esteja em 20%, para arredondando aqui, certo? Então eu vou abater aqui R$30 dos impostos, abater R$100 do custo. Aí eu tenho um lucro bruto de quanto? 150 menos 30, 120, menos 100, R$20, certo? É o lucro bruto, ok? Aqui do meu negócio até então, ok? Aí eu tenho aqui, ó, outras despesas para bater. Eu tenho, ó, despesas gerais e administrativas, certo? Gerais, né, e administrativas. Tenho aqui despesas financeiras, uma série de despesas para ir abatendo aqui, para chegar ao meu lucro final, que se chama lucro líquido. Depois eu tenho que mais despesas, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Todas as outras despesas eu vou subtraindo. Aí no final, eu chego aqui igual, ó, eu chego ao lucro líquido. No final eu chego ao lucro líquido. Vamos supor que despesa geral administrativa seja, sei lá, R$5, certo? Vou chutar aqui, certo? Só para servir como exemplo. Despesas financeiras
seja R$2, né? Abater aqui 5, abater 3 aqui de imposto de renda, né? Estou dando com tudo como exemplo. Aí eu vou ter um lucro líquido de quando? 20, menos 5, 15, menos 2, 13, menos 3, R$10. R$10, ok? É o lucro líquido da minha empresa. Qual é o lucro bruto da minha empresa? R$20. Qual é o lucro líquido da minha empresa? R$10, ok? O bruto, eu somente abati os impostos sobre as vendas e o custo. Né? Cheguei no lucro bruto. O líquido é quando eu abato todas as outras despesas, aí eu chego no lucro líquido. É o que sobrou realmente depois de pagar todas as despesas, de incorrer todas as despesas na empresa, é o que sobrou para mim, para a empresa de lucro, que ela é o lucro final, realmente. Aí eu quero saber isso aqui em termos percentuais. Qual é a margem de lucro aqui, ó, bruta? Se eu sei o lucro bruto, posso calcular a margem de lucro bruta, também chamada de lucratividade bruta ou margem bruta. Quanto é? E eu quero também calcular quanto foi a margem líquida, né? Veja que aqui eu coloquei todas as despesas da empresa, né? Bati tudo para chegar à margem líquida. Então, qual é a margem bruta? Lembre que lucratividade, margem de lucro é em relação a quem? A vendas, ao valor da venda, não é isso, né? Não é em relação ao custo. O custo é o markup. Ele sempre calcula a margem de lucro em relação às vendas, certo? O preço de venda ou a venda total que você fez. Então, quanto é que está sendo a margem bruta aqui? Eu tenho 20. Quanto é R$20 em relação a 150? Esses R$20 em termos percentuais, quanto é que ele vale? É só dividir 20 por 150. Quanto é que dá isso daqui? Pegar HP para a gente fazer, né? Para transformar em percentual. 20 entra, 150 divide. Dá 0,1333. Isso daqui em percentual é só multiplicar por 100. 100 vezes dá 13,33%. Ok? Certo? Agora e aqui? A margem líquida. Quanto é que está sendo? Quando eu falo margem sempre é percentual. Eu quero saber a margem bruta. Já sei, eu quero saber em percentual quanto é que é o meu lucro bruto. Margem líquida, quanto é o percentual do meu lucro líquido, em termos percentuais. Então é 10 sempre em relação, já que a lucratividade é margem em relação ao preço de venda, ao valor das vendas. Então 10 sobre 150. 10 entra, 150 divide. Dá 0,0667. Multiplicando por 100, 100 vezes dá 6,67%. Então, nesse negócio, veja o que acontece. Muitas vezes a pessoa, poxa, essa empresa ganha muito dinheiro, ela coloca um markup, ela aumenta 50% no preço de custo dela para chegar ao preço de venda, aumenta 50%. Mas você está vendo aqui, quando você abate impostos, abate outras despesas, né, que pode ser até que esteja até num nível pequeno, né? Você acaba ficando de 50% de markup. Essa empresa aqui, com esses dados, com esse exemplo aqui, chegou a um lucro somente de 6,67%, ok? Então, repetindo, lucratividade, margem de lucro é sempre em relação ao preço de venda, ok? Não esqueça mais nunca isso daí. Então, lembrando, eu quero um exercício para você, um exercício simples, né? Ó, esqueça DRE, não é através desse DRE que eu quero que você responda para mim. Se uma empresa tem só com essas informações aqui, o custo foi 100, certo? Eu falei que era 200, né? 200, o do custo era 200. O preço de venda é igual a 400, ou seja, um markup de 100%. Qual é a lucratividade? Ou seja, o lucro em termos percentuais. Lucratividade. Me responda aí. Eu quero saber se ficou claro para você, né? Como é que se calcula margem de lucro, lucratividade, ok? E se você gostou, já sabe, né? Dê um curtir, compartilhe com seus amigos, porque se você compartilhando, sua curtida, seu compartilhamento, é que me dá motivação para fazer esse trabalho e sempre estar trazendo habilidades novas financeiras, né, assuntos novos de finanças que sejam interessantes para o nosso dia a dia, para os nossos negócios, ok? E se você quiser receber novos conteúdos sobre esse assunto, né, sobre assuntos de finanças, sobre negócios, clique em algum botão aqui dessa tela que tem um local para você se cadastrar, algum link para você clicar e se cadastrar e você ser avisado por e-mail quando novos assuntos forem publicados, ok? E também se cadastre no meu canal no YouTube, tem algum botão aqui na tela para você se cadastrar no YouTube e também na minha página no Facebook, ok? Então até o próximo vídeo e até mais.